Não é possível fazer a gestão de uma empresa sem analisar o ambiente de negócios. E o ambiente de negócios ah, é exatamente o ambiente externo, a empresa. Nós encontramos lá variáveis que não conseguimos controlar, mas podemos contornar, né, certas situações. Podemos, de certa forma, ah, influenciar em algumas variáveis, dependendo do poder econômico e da influência que a empresa tem no mercado. Ok. Assim sendo, nós hoje vamos falar de análise SWOT, que é a análise das forças, fraquezas, oportunidades e ameaças, análise PEST e análise competitiva. Na análise SWOT, para além do ambiente externo, nós avaliamos a situação da empresa a nível interno. Ok. A análise PEST é aquela análise que vai cingir-se sobre variáveis políticas, econômicas, socioculturais e tecnológicas. Na análise competitiva, nós avaliamos o ambiente transacional, que é aquele ambiente em que a empresa relaciona-se com clientes, fornecedores, concorrentes. Então, este é, este aqui é a análise, isto é feito na análise competitiva. Então, podemos assumir que no ambiente externo nós temos dois subgrupos, que é o ambiente geral, aqui onde nós iremos encontrar variáveis políticas, econômicas, socioculturais, da análise de PEST, e o ambiente competitivo, que é onde nós encontramos as variáveis do ambiente transacional, como havia referido. Então, na análise FOFA, aqui eu tenho um exemplo de uma empresa que tem como forças boa imagem, qualidade de produto, baixo custo de produção. Quando a empresa tem baixo custo de produção, isto é uma grande força, é um grande ponto forte. Quando a empresa tem parcerias já firmadas, que podem ser contratos, tem controle sobre o canal de distribuição, como vem aqui a seguir. Depois temos é líder no mercado, tem competências, que isto é pessoal qualificado, tem tecnologia própria. Então, tudo isso representa força. Fraqueza é o oposto, né? Se, por exemplo, tem aqui falta de direção e estratégia, é uma fraqueza, pouco investimento em inovação, desculpa. Depois, distribuição limitada, custos altos, problemas operacionais, falta de experiência, então são fraquezas. Então, forças e fraquezas são aspectos que a nível interno podem ser geridos, né? As forças são aspectos positivos que devemos manter ou capitalizar ainda mais. As fraquezas são aspectos negativos que nós devemos procurar capitalizar, reverter a situação. Então temos a seguir as oportunidades. Naturalmente, toda empresa tem oportunidades no mercado e tem ameaças. As oportunidades são os aspectos externos que vão influenciar positivamente no desenvolvimento da empresa. Então aqui temos rápido crescimento de mercado, abertura para mercados estrangeiros, que são oportunidades. Se um concorrente enfrenta dificuldade, é uma oportunidade. Se nós encontramos novos usos do mesmo produto, é uma oportunidade. Por exemplo, há quem usa Coca-Cola para fazer uma pasta para depois limpar o vaso sanitário. Então, são experiências, né, ou são novas funcionalidades que as pessoas usam ou que podem recorrer para valorizar ainda mais o produto. Novas tecnologias, mudanças demográficas, também é uma oportunidade. Se há um crescimento populacional, quer dizer que há a probabilidade de haver mais clientes. Novos métodos de distribuição. Se eu consigo, por exemplo, em vez de distribuir só a partir dos postos de venda, consigo fazer uma distribuição usando tecnologia ou uma distribuição online, então aí isso constitui uma oportunidade. Quanto menos regulamentação existir, que este último ponto também é melhor, as ameaças correspondem ao contrário. Se há uma recessão econômica, é uma ameaça, como estamos a ver agora o caso do Covid-19, que está a gerar uma queda do crescimento econômico a nível mundial. Por exemplo, para este ano, ou para o ano 2020, desculpa, a economia a nível global registrou uma queda em aproximadamente 15%. Né? Então, ok. Depois temos aqui nova tecnologia, pode ser uma ameaça se não tivermos essa nova tecnologia. As mudanças demográficas também aparecem aqui. Se tivermos a maior parte da população idosa, por exemplo,
temos menos força de trabalho, isso pode constituir uma ameaça. Se tivermos, por exemplo, um país em que a população cresce em progressão geométrica, ou seja, a população cresce de forma acelerada, num ritmo acelerado, então nós temos aqui uma ameaça. Barreiras ao comércio exterior também é uma ameaça. Hoje em dia, com a pandemia, há muita restrição no que diz respeito à exportação de produtos. Depois temos aqui desempenhos negativos das empresas associadas, tivemos empresas associadas e aumento de regulamentação também. Isto é a análise SWOT. Alguns aspectos da análise SWOT, como é o caso das oportunidades e ameaças, podem estar refletidos na análise PEST. Conseguimos notar aqui, por exemplo, que na análise PEST nós destacamos as variáveis político-legais, variáveis econômicas, socioculturais e tecnológicas. Se há estabilidade a nível do governo, então a estabilidade a nível governamental pode constituir uma variável político-legal fundamental para o crescimento da nossa empresa. Quando digo estabilidade política, quer dizer que não deve haver guerras, por exemplo. Havendo guerras ou conflitos, a empresa pode estar numa situação muito difícil. Como estamos a ver no nosso país, por exemplo, em Cabo Delgado, há conflitos e as empresas que estão instaladas nessa região não conseguem prosperar de forma tão fácil. Legislação comercial também pode ser um aspecto fundamental para o crescimento da empresa. É preciso ver o que é que diz a legislação comercial. Por exemplo, temos ali os vários tipos de sociedades que nós podemos criar, sociedades por cota, anónimas, e temos que perceber quais são as vantagens disto. Se há, por exemplo, também algum incentivo para certo tipo de atividades econômicas, isto constitui um aspecto a tomar em consideração quando fazemos análise PEST. Então, eu tenho que conhecer a legislação do meu país. Também temos aqui leis de proteção ambiental, legislação fiscal, ver se é favorável ou não. Por exemplo, as empresas nesta época de pandemia pediram ao governo algum alívio fiscal. Então, neste caso, a legislação fiscal, com este alívio, acabou favorecendo. Há empresas que pediram isenção do IVA para certos produtos, ou uma redução parcial da taxa. Então, isso tudo nós temos que analisar para ver se a lei favorece ou não favorece. Isso é que é a análise para ver como é que a empresa vai dar continuidade às atividades, olhando para o contexto legislativo do país. Agora, falando das variáveis econômicas, nós temos aqui o Produto Nacional Bruto, ou então temos aqui o Produto Interno Bruto. O PIB mede o crescimento de uma dada economia. Se a economia está a crescer, por exemplo, se estiver a crescer, nós temos ali um mercado um pouco mais apetecível de se investir. É por isso que todo aquele que é investidor estrangeiro procura avaliar se o produto interno bruto de um determinado país está a crescer ou não. Isto demonstra que há empresas a produzirem, demonstra que há capital a circular nesta economia. Então é um fator fundamental. Se a economia estiver em recessão ou o PIB estiver a decrescer, significa que esta economia não está muito estável, é uma economia de risco. As taxas de juros também, podemos ver se as taxas de juros estão a aumentar. Então isso é pouco favorável para as empresas, quer dizer que o custo de dinheiro nessa economia é maior. Temos igualmente a taxa de inflação, que representa ou que está associada ao índice de preços do consumidor, ou seja, ao custo de vida. Então, se a inflação for maior, significa que os preços dos bens e serviços naquela economia são altos. Logo, não é muito favorável. Se for menor, significa que essa economia, ou se haver alguma estabilidade da taxa de inflação, significa que esta economia é uma economia menos especulativa e pode-se investir na mesma. Temos também nível de desemprego. Nós chegamos a atingir, por exemplo, em 2019, uma taxa de 24% de desemprego. Isto é péssimo para quem está a implementar um negócio numa economia. Quer dizer que o número de potenciais clientes diminui quando há um alto nível de desemprego. Mas também há quem olha para esta taxa de desemprego de forma
estratégica, isto é, se há um elevado índice de desemprego e se tenho pessoas desempregadas, mas com qualificação, então eu posso contratar mão de obra barata. Aí a empresa sai a ganhar naturalmente. Níveis de rendimento tem a ver com poder de compra dos consumidores desta economia. Se for mais alto, significa que a nossa gestão de preços pode ir de acordo com a segmentação deste tipo de consumidores. A seguir temos variáveis socioculturais, que é a distribuição do rendimento. Nós temos zonas em que as pessoas oferem mais rendimentos. Temos regiões do país em que há menos rendimento, então é preciso estar atento a esses aspectos. A taxa de crescimento da população, dita, por exemplo, se poderá eventualmente haver mais desemprego ou não, porque se a população cresce de forma acelerada, significa que há mais necessidades, mas também pode nos mostrar que existe a necessidade de criar alguns serviços básicos, né? É isso que nos mostra a taxa de crescimento populacional. Distribuição etária da população, há países com população idosa, há países com população jovem, então isso pode também nos ajudar a definir o tipo de negócio que nós vamos implementar, bem como pode nos ajudar a perceber se há potencial mão de obra nesse país ou não. O estilo de vida é algo que também considera-se o tipo de consumo. Há sociedades mais consumistas, há sociedades menos consumistas, há sociedades que compram mais bens de luxo, há sociedades que compram bens essenciais. No caso de países africanos, particularmente aqueles países em vias de desenvolvimento, o grosso da população está preocupado em comprar bens essenciais, como é o caso bens e serviços, né, essenciais, como é o caso de produtos alimentares, serviços educacionais, saúde, entre outros. Mobilidade social tem a ver com a deslocamento da população de um local para o outro. Então, há sociedades em que a mobilidade social é uma cultura, então isto é favorável para aquelas agências de viagem, por exemplo. Então, temos a seguir investimento do governo. Há países em que o governo investe em infraestruturas, em estradas, pontes, etc. Então, temos que olhar para esses aspectos. Foco no esforço tecnológico. Há instituições ou há países em que investe-se mais na tecnologia. Depois tem a velocidade de transferência tecnológica, que é, surge uma tecnologia nova. Na África do Sul, por exemplo, quanto tempo leva para chegar a Moçambique? E qual é o impacto que esta tecnologia vai causar nas nossas atividades? É só observar o que acontece com os bancos comerciais e de investimento. Atualmente há vários serviços a serem implementados. Há ATMs para fazer depósito, transferência por aí. Então, são aspectos que podemos considerar. No ambiente competitivo, vamos usar aqui o modelo de 5 forças de Michael Porter. Na verdade, são aquelas 5 forças que nos permitem perceber como é que a empresa se relaciona com clientes, fornecedores e a indústria em si, né? Então, a nível central, temos a rivalidade na indústria, que é praticamente a variável que mostra qual é o nível de competitividade que a nossa empresa tem naquela indústria, considerando os outros 4 fatores que estamos a ver aqui, que é poder negocial de clientes, ameaça de novos concorrentes, poder negocial de fornecedores e ameaça de novos produtos. Então, nós temos que avaliar, por exemplo, se os clientes no nosso mercado têm maior ou menor poder de negociação. Então, para ter maior poder ou menor de negociação, significa que nós podemos ser uma empresa, nós podemos estar inseridos no mercado em que temos muitos clientes. Quando temos muitos clientes e poucos concorrentes, geralmente o poder de negociação do cliente é menor, porque a nossa empresa é, por exemplo, única, né? Vamos o caso de empresas de aviação ou empresas de aviação em Moçambique, temos particularmente uma, naturalmente que o poder de negociação desta empresa é maior, ou os clientes têm menos poder de negociação. Temos aqui fornecedores também. Então, o poder de negociação vai ditar, por exemplo, como é que nós vendemos o nosso produto. Nós podemos vender a pronto, podemos vender a prazo, podemos oferecer facilidades de pagamento.
em função do poder que o cliente tem sobre a nossa empresa. O mesmo acontece com fornecedores. Nós podemos ter fornecedores, se temos vários fornecedores do mesmo produto e existem poucas empresas na região a buscar a matéria-prima ou insumos, então, se tivermos muitos fornecedores, a nossa empresa tem maior poder de negociação. Nesse caso, o fornecedor tem menor poder de negociação, porque se ele não vende o produto para a nossa empresa, ou seja, se a nossa empresa não compra o produto neste fornecedor, pode comprar num outro, porque existem vários fornecedores. Então, aí a política de compra e venda, de negociação dos contratos, é definida também em função dessa base. Temos aqui a ameaça de novos concorrentes, temos que saber se existem novos concorrentes ou não. Temos que ver se há um novo produto que entra no mercado que pode concorrer com o nosso. Então, no modelo de 5 forças de Michael Porter, basicamente é isto que nós avaliamos. Bom, não ia me alongar muito, na verdade, aqui nós temos o ambiente transacional que eu havia referido quando fazemos, neste caso, a análise do ambiente. A análise do ambiente, por fim, é importante dizer que deve ser feita de forma regular, porque o mercado é extremamente dinâmico hoje em dia. Os preços alteram-se com facilidade, há variáveis que influenciam fortemente nos nossos negócios, como taxa de juros, taxa de câmbio, inflação. Então, é por isso que é importante estar em alerta. O gestor tem que estar sempre a analisar. Ok, não se esqueça de, se gostou do vídeo, subscrever-se no canal, deixar o seu like e ativar o sino das notificações.